Brado Entrevista. Brado Entrevista. Vamos conversar agora ao vivo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está conosco aqui no Brado Jornal. Eduardo, muito bom dia. Bom dia, Timóteo, Capitão Alden, Sara, todos aqueles que nos escutam, principalmente através do Gerer, que também é um patrocinador do Brasil Profundo. É isso aí, o Gerer, meu querido, que está aqui com a gente na Brado, graças a Deus, a plataforma da liberdade. Ô Eduardo, tudo bem contigo? Você está em Brasília? Posso perguntar? Está em viagem? Está fazendo campanha? Não, estou em Brasília. Não tem problema, não pode perguntar, nossa vida ela é pública. E normalmente, assim, o lugar que a gente chega, a primeira postagem é sempre da Heloísa. Então, se quer acompanhar a nossa vida aqui, segue lá, Heloísa Bolsonaro no Instagram. É, rapaz, é verdade. Pior que para saber onde é que o Eduardo Bolsonaro está, vai lá no Instagram da esposa dele, Heloísa Bolsonaro. Eduardo, deixa eu te perguntar um negócio, vamos direto ao ponto aqui. A imprensa, o estamento burocrático brasileiro está pedindo sua cabeça. O establishment da esquerda, não é o povo. Longe disso, é a casta midiática, os artistas, os jornalistas, né, que patrocinaram o regime, na verdade, a ditadura do proletariado no Brasil, que desejavam isso, os jornalistas nos anos 60, nos anos 70, aqueles que lutavam pelo comunismo no Brasil, eles estão revoltados com você, Eduardo Bolsonaro. Explica pra gente o que está acontecendo depois de uma postagem que você fez lá no seu Twitter. Eles estão aí em polvorosa, tá todo mundo preocupado. Diga aí pra gente. Na verdade, eles não estão incomodados. Eles só estão tentando agarrar aí uma brecha para tentar me tirar no tapetão, porque não conseguem tirar nas urnas. Então o que eles estão fazendo é tentando enganar a população para criar uma atmosfera que justifique a minha cassação. E por quê? Porque teve um tweet da Miriam Leitão, em que ela fala 1964 nunca mais. E na verdade eu fiz uma piada. Eu repostei e escrevi ainda com pena e botei a figurinha da cobra. Porque ela diz que durante o regime militar ela foi torturada, porque colocaram ela presa e junto na prisão colocaram uma cobra. E na verdade o que existe de fato hoje é apenas a palavra dela, que eu particularmente não acredito. E se a esquerda coloca em xeque até a facada do Jair Bolsonaro, que está filmada, com laudo pericial, médicos fazendo cirurgias, milhões de testemunhas, o Adélio preso, por que eu não tenho direito de desconfiar que a Miriam Leitão possa estar mentindo? E aí, é claro, a esquerda ela já puxa isso daí para dizer que é contra a mulher, a tortura, a ditadura. Olha, se eles estivessem realmente preocupados com a ditadura, eles não permitiriam o confisco da revista Cruzoé nas bancas e tampouco o fechamento do Terça Livre. Eles não permitiriam, por crime de opinião, um pedido de extradição de um jornalista que está no exterior. Mas como essas pessoas não são de esquerda, elas são desdenhadas, elas são humilhadas. O Alan dos Santos é tratado como blogueiro, o Oswaldo Eustáquio é tratado como blogueiro, né? O Terça Livre parece que foi uma coisa que não existiu e foi aí o maior canal de mídia conservadora que tivemos na internet no Brasil. Então, na verdade, isso só me dá satisfação e a certeza de que eu estou no caminho certo, o mesmo caminho trilhado pelo deputado Jair Bolsonaro, que teve ali pelo menos 20 ou 30 representações como essa. Sempre representações de conselho de ética, né? Nunca por roubar e sempre por falar. Falar parece ser o principal problema da esquerda hoje. Eu estava acompanhando a Brado e a Liliane Ventura falando muito bem que a gente tem que começar a chamar atenção para o projeto de lei 2630, o chamado das fake news. Esse projeto de lei ele foi gestado pelo senador Ângelo Coronel, que é conhecido dos senhores aí da Bahia, que quando fez um vídeo na Rússia dizendo que estava lá para estudar as mais modernas práticas de controle de redes sociais, o TSE não falou nada. Mas quando o presidente foi na Rússia tratar de comércio, de fertilizantes, de derivados petroquímicos, aí o ministro Fachin, né, eu não sei com qual pudor, vem a público para tentar constranger o presidente, dizendo que a Rússia é referência na desinformação. Ora, será que eles só foram descobrir esses fatos agora? Então, o apelo que eu faço para vocês é que falem mais, né, internautas que estão nos assistindo, porque esse projeto, é sempre assim, o projeto entra em pauta de votação na Câmara, aí não vai essa semana, mas vai semana que vem. Aí vota-se primeiro o requerimento de urgência. Enfim, isso tudo, meus caros, indo adiante, não tem o porquê você apoiar um projeto desse, né? Você acha que a esquerda realmente está preocupada com crime de ódio?
Os caras que apoiam uma propaganda de marketing em que crianças jogam bola com a cabeça do presidente Bolsonaro. Você acha que essas pessoas estão preocupadas com crime de ódio? Eu aconselho a você a assistir Brasil Paralelo. Isso daí não passa de narrativa para justificar os anseios ditatoriais deles. Perfeito, 8 horas e 50 minutos, estamos ao vivo com o Eduardo Bolsonaro. Eduardo, tem uma matéria aqui no Brado Jornal, e você diz o seguinte, né? Tem um vídeo na sua rede social do Lula, né? O ex-presidiário Lula, e você escreveu assim lá no seu Twitter: apresento-lhes a diplomacia da cachaça. Esse é o pessoal que deu seu dinheiro a Cuba e Venezuela e diz que Bolsonaro destruiu a imagem internacional do Brasil. Meu Deus, haja capim para esse gado aplaudir o ex-presidiário. Felipe Dilon, tem esse vídeo aí? Eu queria colocar antes de perguntar ao Eduardo para comentar mais uma vez esse assunto, mas coloca o vídeo antes para quem está na rádio ouvir e para quem está assistindo também no vídeo aí. Coloca aí. E para vocês, a gente avisar pro Putin, avisar pro presidente da Ucrânia, avisar pro Biden, avisar pro presidente dos países europeus: parem com essa guerra! O povo precisa de paz! O povo quer emprego, o povo quer salário, o povo quer educação, o povo quer cultura, o povo quer vida, o povo não quer morte. A quem interessa essa guerra? A razão dessa guerra, por tudo que eu compreendo, que eu leio e que eu escuto, seria resolvido aqui no Brasil, numa mesa tomando cerveja. Seria resolvido aqui. Volta aqui, vai. Se não na primeira cerveja, na segunda. Se não desce na segunda, na terceira. Se não desce na terceira, até acabar as garrafas, a gente iria fazer um acordo de paz. Rapaz, é inacreditável, gente. Esse Lula, eu vou te falar. A gente dá risada, mas meu Deus do céu, né? Isso aí foi presidente do Brasil, gente. Isso aí foi presidente do Brasil. Publicamente falando um negócio desse. Meu Deus. Esse é o pessoal que me criticava quando fui indicado para ser embaixador nos Estados Unidos. Olha o nível dos caras. E ninguém diz nada. Você vê algum jornalista da Globo News falando alguma coisa, da CNN, lá na Jovem Pan, alguém dizendo, criticando essa fala do Lula. Mas, Eduardo, aproveitando o ensejo do Lula aqui, eu queria te perguntar outra coisa, politicamente agora, falando de eleição. Olha, eu nos últimos dias estou analisando da seguinte forma: parece que o Lula vai cair fora. O ex-ministro do Turismo, como é o nome dele? O sanfoneiro, Gilson Machado. O Gilson disse que parece que ele vai alegar uma doença, vai alegar qualquer coisa para cair fora da corrida. Você concorda? Você acha que, Eduardo, o Lula não tem credibilidade? O Lula veio a Salvador semana passada, mais uma vez evento fechado, lançamento da pré-candidatura, que inclusive eu vi que você colocou lá na sua rede social, roubaram o celular da prefeita petista aqui da região metropolitana, lá de Laura, Moema Gramacho. Foi assim, foi ridículo, né? Uma vergonha mais uma vez, evento fechado. Obviamente a imprensa fez uma cobertura maravilhosa, eles amam o PT, os jornalistas baianos aqui foram lá, tiraram foto, fizeram selfie, mas o evento foi um fiasco. O Lula, o lançamento do pré-candidato aqui para constar, como é que você vê tudo isso? Eduardo, você acha que o Lula vai ser candidato mesmo até outubro? Eu acho que não, o que você acha? Olha, Timóteo, se ele não for, é um indicativo forte de que eles vão apostar na pauta do semipresidencialismo ano que vem, para ser aprovado através do Congresso Nacional. Olha aí. Olha só como é que a notoriedade, o enfoque está sendo voltado para os deputados e para os senadores. Os senadores que fazem, né, colocam a cabo a teoria dos freios e contrapesos e conseguem colocar um freio em ministros do STF que pisem fora da Constituição. Inclusive eu estou para compartilhar um vídeo sensacional do ministro do TST, o filho do Ives Gandra, o filho do Ives Gandra, que ele fala exatamente sobre esse ponto, do artigo 142 e também do artigo, se não me engano, 49, em que é o Congresso Nacional que tem que colocar os outros poderes no seu lugar quando esses outros poderes invadem a competência do Congresso. Mas retornando à sua pergunta, porque algumas pessoas têm dito, né, o Lula poderia ser candidato em São Paulo para ser o puxador de votos e eleger uma grande bancada de deputados federais para tentar travar o governo do presidente Bolsonaro do ano que vem, né, porque seria facilmente reeleito. Então, eles estão fazendo essa análise. Do nosso lado de cá, a gente está fazendo já o nosso melhor para as candidaturas aos pré-candidatos ao governo, como é o caso do Tarcísio, como é o caso até do João Roma, na Bahia. Tem o ministro Onix, que ainda está conversando com o senador Heinz, né, Rio Grande do Sul, outros deputados federais e estaduais. Então, a gente tem que fazer uma bancada forte, porque
a luta vai ser também e principalmente dentro do Congresso. E a esquerda já tem sinalizado isso daí. E olha só, mais uma vez, finalizando, o quanto importante que é a eleição de um presidente da Câmara. Às vezes as pessoas não têm noção o poder que existe para esse cargo, né? De pautar PECs, pautar projetos de lei. Até agora, né, o Arthur Lira ele tem tido uma atuação muito mais benéfica do que prejudicial, e ele tem sim se comprometido. Às vezes a gente fala em pauta prejudicial, mas o Arthur Lira ele não enganou ninguém na eleição para presidente. Ele falava para todo mundo, olha, eu vou colocar em plenário. O plenário será o soberano. Então, assim, a direita, a esquerda, cada um tem feito as suas pautas. E se nós olharmos para o passado, o governo Bolsonaro, que era criticado porque não teria governabilidade caso o Bolsonaro fosse eleito, aprovamos a lei do gás, a MP da Liberdade Econômica, a reforma da Previdência, o Banco Central Independente, um emaranhado de legislações que acabaram por desburocratizar a nossa economia, criaram um ambiente melhor de investimento, tanto que já em 2019 o Brasil se tornou o quarto maior país destino de investimentos internacionais. Ficamos atrás apenas de Estados Unidos, China e Singapura. O ministro Tarcísio, por exemplo, já garantiu para os próximos 20 ou 30 anos quase R$ 1 trilhão em investimentos em infraestrutura. E aí volta aquela pergunta, né? Poxa, Eduardo, tanta coisa boa, vocês têm que aprender a se comunicar melhor. Meus caros, nós fizemos um pacto em 2018. O governo Bolsonaro foi eleito independente, e por isso ele pôde nomear o ministro que ele quisesse, né? O Paulo Guedes, o Tarcísio, enfim, outros. Mas, nesse espécie de contrato, estava incluso ali também que seríamos parceiros durante os 4 anos. O problema da política não é você votar bem para presidente e depois virar as costas. Se deixar, a esquerda ela vai voltar, ela tenta te enganar. Ela saiu, mas tem um aparato formato de 30, 40 décadas. Então a gente pede para vocês para que continuemos juntos na divulgação dessas notícias boas, porque a depender da imprensa tradicional, isso nunca vai chegar ao seu conhecimento. 8h57, mais uma vez eu vou passar aqui também a bola para a Sara e para o capitão, para a Sara não ficar brava, mas eu queria fazer uma pergunta. Fica, Sara! A Sara vai ficar, se a Sara sair, a gente está lascado. Eduardo, eu sei que você é deputado federal pelo estado de São Paulo, mas a sua relevância no território nacional, você tem muita relevância, muita importância em todo o território nacional. Filho do presidente, é o deputado mais votado da história. Queria que você comentasse como é que você viu a chapa aqui montada já pelo João Roma, ex-ministro da Cidadania, Raíssa Soares ao Senado e alguns deputados federais aqui. Tem o nosso querido André Porciúncula, Alexandre Aleluia, Capitão Alden. Como é que você está vendo aqui a campanha da direita na Bahia? Pré-campanha. Eu estou achando muito positivo. Eu acho que a Bahia vai ter igual São Paulo, né? Só que na Bahia é PT, São Paulo é PSDB. Mas esses dois estados vão ter uma chance de ouro de provar que não são reduto partidário, né? O Rui Costa, que fechou a Bahia inteira, que agora acabou de ser indiciado na CPI da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte por ter participação no desvio de 48 milhões de reais através de 30 respiradores que nunca foram entregues. Então ele faz parte daquele grupo da velha política que mesmo numa saúde é capaz de tentar angariar algumas vantagens pessoais ou partidárias. Então vai ter uma chance de mostrar para o Brasil que a Bahia não é território do PT. O João Roma, eu acho que ele tem muita chance de ir para o segundo turno. Ele tem muita coragem, porque é altíssimo o risco que ele está tomando. Ele está deixando uma eleição praticamente tranquila para deputado federal, para se arriscar para o governo, porque realmente ele acredita no projeto do presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi missão do presidente dada a ele. Fico feliz também da senadora Raíssa, pré-candidata a senadora Raíssa, da sua candidatura ao Senado. É também muito difícil, se nós olharmos aí a composição dos senadores eleitos pela Bahia, é sempre de esquerda, e ela que começou a ganhar a sua notoriedade através das suas políticas durante a pandemia, mostrando que é uma pessoa corajosa e destemida, e agora tem se aflorado também nas pautas conservadoras. Eu acho que o pessoal mais à direita tem gostado muito dos seus posicionamentos, então certamente ela vai contar com o meu apoio, vai contar com o apoio do presidente, e eu acho que a Bahia tem tudo para fazer uma boa bancada também de deputados, né? Altíssima qualidade, altíssima. O Alexandre Aleluia eu considero um intelectual, uma pessoa que sabe tudo de história, né? Aumentou a sua votação para vereador em Salvador, passou a ser o 6º mais votado da capital
dos soteropolitanos. Tem o capitão Alden, que já é deputado estadual. O André Porciúncula, que fez um trabalho excelente relativo à Lei Rouanet. Todo dia também tinha um abacaxi para descascar aqui em Brasília. Então você vai vendo que a composição desses pré-candidatos é da melhor qualidade. Qual vai ser eleito? Isso aí depende da população, né? Não vou ser eu que vou dizer, porque eu gosto de todos eles. Eu, inclusive, estou aí para fazer uma sessão solene dia 18 de abril, segunda-feira, junto com o vereador Alexandre Aleluia, em que a gente vai falar um pouquinho dos 200 anos do Brasil, resgatar a história, na Câmara de Vereadores de Salvador, que tem uma história incrível. Rapaz, e te perguntar mais uma coisinha, Sara, rapidez. E o Lula, hein? O Lula, o bloco Neto Lulista, Eduardo. Você viu lá, coloquei no meu Instagram. O Neto tirou foto no último sábado, a Semineto, ex-prefeito aqui, né, pré-candidato ao governo, fazendo ao lado do pré-candidato. Você viu essa, Sara? Ao lado do pré-candidato do PT, o Jerônimo Rodrigues, todo felizão lá, fazendo o L. É o bloco Neto Lulista, Eduardo? Certamente, né? Eles nem disfarçam mais, né? Eu acho até bom que eles não disfarcem mais. Porque antigamente o PSDB fingia que era inimigo do PT, aí não sei o que, outro partido, é assim, assado. Hoje em dia tá bem às claras, né? O PT lança uma candidatura fraca, esse rapaz aí do PT eu nem conheço, sei nem quem é. Nem a gente. Para realmente tentar asfaltar o caminho para o ACM Neto. Então, você veja só como é que as coisas estão mudando, né? Você vê que o PT, se de fato ele fosse, se a Bahia fosse realmente uma terra do PT, eles colocariam o candidato a governador que eles quisessem. E não está sendo bem assim que está acontecendo, né? Já ouvi falar que o sul do estado, ali para Teixeira de Freitas, para baixo de Porto Seguro, e também mais a oeste, que eu tive a oportunidade junto com o Aleluia, lá em Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, são zonas em que o PT, em que inclusive o Jair Bolsonaro foi eleito, nesses municípios, foi eleito e não o candidato do PT. Então parece que tem... O tsunami de 2018 ainda continua produzindo boas ondas. Deus quiser, esse ano vai chegar forte aí na Bahia. Vai lá, Sarinha, 9h02. Bom dia, meu queridíssimo deputado. Olha, eu só sei chamar de Biruquide, tem jeito não, deputado Eduardo. Desrespeito com o Eduardo. Mas é meu, como eu costumo dizer, é meu Biro lindo e meu Biruquide. A minha esposa... A gente estava ouvindo a Brado aqui, a minha esposa, de orelhada, coisa de uns 20 minutos atrás, perguntou: ué, a Sara vai sair candidata lá na Bahia? Vai ser vice? É a vice. Que história é essa? Não. Estamos falando pro Roma, a escolha da Sara. Aí eu falei, amor, você se equivocou, não é vice do João Roma, é vice do Bolsonaro para presidente. Aê! Os aplausos aí, rapaz. Vou pro Jaburu! Sara não dorme mais, rapaz. Ô, deputado, teria tanta coisa pra gente falar, esses desmandos do STF, mas eu vou deixar esses iluministros pra lá e tanta coisa. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer ao presidente Bolsonaro o apoio que ele está dando para João Roma. Quando nós tivemos a oportunidade de entrevistar João Roma aqui pela primeira vez, eu fiz uma analogia com Saulo de Tarso, né? Pelo fato de João Roma ter andado no mesmo caminho que a Semineto, né? Ele foi... como é que eu posso dizer? Eles andavam juntos aqui na Bahia. E a gente tem ojeriza a tudo que a Semineto representa, né? Eu costumo dizer que ele consegue ser pior do que o PT, mas é minha opinião. Não posso agravar todo mundo com relação a isso. Então, o João Roma era olhado com desconfiança, tal qual Saulo, né, quando se converteu, tanto pelos fariseus quanto pelos cristãos. Então, tanto por aqueles apoiadores de ACM Neto, quanto por nós bolsonaristas. Só que ele veio desenvolvendo um trabalho de excelência e mostrando a sua fidelidade ao nosso presidente. E isso, para mim, fez toda a diferença. Tanto é que há mais de um mês a gente vem solidificando aqui na Bahia. Eu, inclusive, falei com o próprio senador, seu irmão, né, falando com ele, com o Flávio, dessa oportunidade que nos deixassem sonhar com a candidatura de João Roma. E ontem... É uma informação que eu vou passar aqui agora. Eu nem tive a oportunidade de conversar com o Timóteo. Olha. Não, mas não foi nada demais, não. Uma rádio local que é extremamente esquerdista, falando da potência do nome de João Roma.
E eles extremamente preocupados com o apoio do presidente. Porque eles disseram, se o presidente Bolsonaro começar a fazer campanha, a solidificar o nome de João Roma, vai ter segundo turno na Bahia. E eu quero dizer mais, sabe, deputado? Não vai ter apenas segundo turno, não. A gente vai eleger João Roma, sim, para governador da Bahia. Porque chega disso aqui ser a terra de Mordor. Aí, então, a pergunta que eu quero fazer depois desse prolegômeno tão gigantesco. O presidente vai vir muito mais vezes aqui na Bahia para fortalecer o nome de João Roma? Eu acredito que sim. É difícil você prever a agenda do presidente, mas certamente com um candidato ministro, né, agora ex-ministro, porque ele teve que licenciar, mas tendo um candidato do quilate aí do João Roma, eu acredito que ele vai intensificar suas idas à Bahia, sim. Até porque, né, o presidente não vai querer fazer feio. E tendo um palanque, mais uma vez, com a pré-candidata senadora Raíssa, né, que na pandemia mostrou-se corajosa, né, momentos que nós vivemos aí de censura, de ditadura, de fica em casa e etc., a Raíssa se posicionando de maneira totalmente oposta a esse caminho. O João Roma, pessoa próxima do presidente, que tem a confiança dele para falar sobre política baiana. Esse plantel de candidatos, como Capitão Alden, Aleluia, Porciúncula, dentre outros, eu acho que é mais do que natural que o presidente cada vez mais esteja na Bahia. Outra coisa também, né? Nós temos o ministro Queiroga da Saúde, que é da Paraíba, não vai sair candidato, mas é um paraibano. Nós temos ali que vai ser candidato a Pernambuco, pré-candidato a senador, o Gilson Machado, o MDR, Rogério Marinho, enfim, a Bahia vai ser, certamente, essa eleição vai ser um divisor de águas. Depois dessa eleição, não vai ser mais possível a esquerda dizer que o Nordeste é do PT, do PSB, enfim, do PDT, seja lá qual partido de esquerda for. E isso daí vai alimentar para que nas futuras eleições não seja mais, né, aquela marmelada toda em que os partidos de esquerda decidem entre si que só eles têm moral, só eles têm voto no Nordeste. Não. A gente está mudando a política nacional para asfaltar o Brasil para pelo menos 10 ou 15 anos de progresso. Derrotando o Lula nas urnas, a esquerda vai demorar muito tempo para construir um novo líder. O Lula, como é que a esquerda faz referência ao Lula? Como sendo sindicalista dos anos 70, um cara que lutou contra o regime militar, um cara que foi o mais votado da sua eleição para deputado federal, foi sei lá quantas vezes candidato a presidente, presidente do partido, etc. e tal, até que ele se tornou presidente. Olha quantas décadas demorou para você fazer a figura do Lula. E mesmo ele com a imagem arranhada, depois de ter sido preso e solto através de uma manobra jurídica num tribunal em que dos 11 ministros o PT nomeou 8, ainda assim, com essa imagem manchada, o PT aposta as fichas nele, seja para ser candidato a presidente ou qualquer outro cargo. Né? Eu não sei como é que está o estado dele de saúde, eu não tenho notícias, seria até bom uma imprensa investigativa ver como é que está isso daí, porque eu já ouvi boatos, mas eu não posso afirmar nada, porque foi só nível boato mesmo. Mas, né, você vê que esse desenho, voltando à questão da eleição, com a vitória do presidente Jair Bolsonaro e uma boa bancada de senadores e deputados federais, o Brasil vai trilhar ali um caminho parecido com o do Chile nos anos 80. Né? O Chile, sim, o Chile do Pinochet, que fez as reformas constitucionais que colocaram o Chile no trilho e até, né, antes da eleição do Boric agora, dos anos 80 para cá, o Chile se tornou a maior renda per capita da América Latina. O Brasil, que tem Amazônia, ouro, diamante, petróleo, água doce, agronegócio, não tivemos essa mesma renda per capita do Chile. O Chile, que do Pinochet para cá, reduziu em 51% a pobreza no Chile. Então repara, né? E nem quando vieram presidentes esquerdistas como a Bachelet conseguiram mudar essa realidade. Então repara que talvez agora, né, o Chile que teve o José Pinheira como ministro da Economia, que também tem as suas ideias liberais, talvez agora, em 40 anos de atraso, né, o Paulo Guedes, um Chicago boy, venha a colocar o Brasil no mesmo trilho. Só que, né, o Brasil é o Brasilzão. Se o Brasil engrenar, esquece. A gente vai virar potência para ficar pareado com os Estados Unidos na geopolítica mundial. Amém. Assim seja. Meu querido deputado Eduardo Bolsonaro, eu quero mandar um beijão para a Elô. Eu tô vendo a Elô transitando no reflexo. O pessoal tá te vendo no reflexo aqui. A dona de casa Heloísa, com coque no cabelo, bermudinha. Eu vi. Tá no ela reflexo tá de do coque. Parece aqui.
Mulher de verdade, admirável. Ó, pra isso. Tá certa, deixa ela, gente. Ela tá eu sei o que é trabalhando, isso. Sara, você eu tirou... posso mandar um beijo pra ela? Pelo amor de Obrigada. Deus. Elô, eu lhe admiro profundamente. Elô, a íntima, tá vendo, né? Tá mandando beijo. E sua viagem pro Marrocos com a Geórgia foi a coisa mais linda de viver. Um abraço, minha Viagem querida. pro Marrocos Ao foi a coisa lado mais de um linda. grande homem, sempre existe uma grande mulher. Continue sendo essa especa, essa ajudadora, viu? Porque um dia você será a primeira dama deste país. Assim seja, eu creio. Você tem que perguntar pro Beijo. Eduardo se ele quer isso. Oxi, É, ele tem que dor querer, de isso aí é cabeça. missão, meu filho. É Deus que pai. escolhe. Calma, Não você... depende da sua anuência, não, viu, Calma, deputado? Sara, calma. Rapaz, vou te falar. Obrigado, Sara. Um beijo, Vou querido. encarar como elogio. Mas é. Capitão Alden, vai lá. Bom dia, Eduardo. Minha continência, satisfação falar contigo novamente e dizer que tenho profunda admiração, respeito pelo seu trabalho. Pode ter certeza que você tem aqui na Bahia mais um grande aliado, viu? Eu queria aproveitar o ensejo, Eduardo, já que nós falamos aqui sobre o PL que está tramitando aí no Congresso, que diz respeito ao PL do fake news. Lembrar aos bradistas e aos demais parlamentares que nos assistem e a população baiana, que aqui na Bahia, a exemplo de outros estados, foi aprovado um PL estadual criminalizando, entre aspas, né, obviamente não mexendo no Código Penal, na competência do Estado, mas criando uma multa administrativa para aqueles que divulgarem fake news nas redes sociais relacionados à pandemia. Foi aprovado aqui na Bahia, estabelecendo uma multa de 5 mil até 20 mil reais para aquele que compartilhar, entre aspas, notícias falsas relacionadas E quem é que à decide o pandemia. que é notícia falsa, capitão? Quem é que Pois determina é, isso foi daí? montada uma comissão, Pela lei. né, eles mesmos escolheram, mas quais critérios, quais objetivos, ninguém sabe, ninguém viu. Nós até encaminhamos para o Poder Executivo maiores esclarecimentos, informações, solicitando informações de como é que funcionaria essa tal comissão, né? Mas, enfim, eu queria trazer à baila essa questão, Eduardo, porque, assim, veja que eles começaram através desse PL, que está tramitando no Congresso, criminalizando, criando, de fato, no aspecto penal, uma forma de punir, prender e criar outros mecanismos de intimidar aqueles que, eventualmente, compartilhem notícias, informações. Olha que interessante, o STF, em dezembro, decidiu que parlamentares não podem requisitar informações ao Poder Executivo de forma individual. Ele estende, inclusive, que deputados e vereadores não têm autoridade para individualmente requisitar informações ao Poder Executivo, que estas informações teriam que ser Isso é inconstitucional. realizadas através de comissões, através da mesa diretora, e eles estenderam, inclusive, no ADI, sustentando que o dispositivo da Constituição Estadual, aquelas constituições estaduais e ou municipais, né, no aspecto do regimento interno, caso elas prevejam que caiba ao parlamentar estadual ou municipal o poder de fiscalizar atos do Poder Executivo e também solicitar informações, o STF entendeu que é inconstitucional, que não cabe, que cabe à Casa, ao Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa, através das suas comissões. Ou seja, Eduardo, isso é mais uma forma de tentar cercear o direito e o poder do parlamentar em poder fiscalizar. E é muito estranho que esse entendimento do STF veio justamente no momento em que explodiu no país, em vários estados, denúncias contra respiradores, desvios de verbas públicas, especialmente verbas do recurso federal. Eu tentei fiscalizar aqui, inclusive, um hospital de campanha que recebeu recursos federais, tomei na caixa dos peitos uma multa de R$3.000, estou hoje sendo alvo de investigação do Ministério Público local, onde o próprio Ministério Público, também fazendo referência ao STF, disse que eu não teria competência nem o poder de fiscalizar de forma individual. Então, resumindo, Eduardo, é muito importante isso que você disse mais cedo. Nós temos que, de fato, aumentar a nossa representação nas casas legislativas, seja no âmbito do Estado, inclusive no Congresso Nacional, nas duas casas, porque, de fato, é através desses mecanismos que vão tentar cercear a liberdade e o direito de expressão da população e, pior ainda, de parlamentares que foram eleitos para trazer a verdade, para fiscalizar, para poder, inclusive, buscar mais transparência. Então, Eduardo, como é que você vê esse movimento junto ao governo federal para, de fato, ampliar essa representação legislativa de parlamentares que cumpram, que sigam à risca aquelas bandeiras que nós juramos defender, em especial a verdade? Isso daí tudo, capitão, é resultado do efeito Bolsonaro.
Se você trocar as figuras, você vai ver que o posicionamento do STF muito provavelmente não seria o mesmo. Por que estou falando isso? Porque eu, enquanto deputado federal, eu posso fazer requerimento de informação aos ministérios, que tem um prazo, acho que de 30 ou 90 dias, para me responder, para não incorrerem em crime de responsabilidade. E o deputado federal, está na nossa Constituição, o estadual, ele, por simetria, ele também detém esses direitos. Então é um absurdo, é uma desigualdade você dizer que o deputado federal pode requisitar ao ao Executivo Federal informações, mas o deputado estadual não pode requisitar ao governo estadual informações. Então a quem interessa essa falta de transparência? Parece que está tendo um jogo armado aí, um jogo combinado. Isso é muito ruim, isso não é democrático, isso tampouco é constitucional. Mas é os tempos bizarros que nós estamos vivendo, estamos colhendo os frutos de 30, 40 anos dormindo, e não é da noite para o dia que a gente vai mudar isso. Eu costumo até dizer, né, que a nossa principal guerra é a de longo prazo. Chama a atenção para os eleitores que esse ano, o presidente que for eleito, ano que vem ele indica mais 2 para serem aprovados pelo Senado e ingressarem, tomarem posse como ministro do STF. Veja só, 2 novos ministros do STF. A responsabilidade que a gente tem de eleger um presidente identificado com as nossas pautas, né? Com a pauta da segurança, com a pauta da saúde, com a pauta da valorização do policial, da educação, enfim, de várias outras. Por quê? Por vezes o presidente ele tem boa intenção, os ministros têm boa intenção, mas necessariamente os projetos têm que passar pelo Congresso Nacional. Por exemplo, não tivemos tempo de aprovar o homeschooling. Eu tenho um projeto de lei que trata do homeschooling, né? Não tive braços para estar em todas as comissões, obviamente, são algumas dezenas de comissões que tem na Câmara, e é por isso que é importante você ter vários parlamentares, cada um na sua área. Eu tomo mais conta ali da CREDEM, se tivéssemos um capitão Aldo ao nosso lado, ficaria na segurança pública, um Alexandre Aleluia na educação, um André Porciúncula na cultura. Olha só como que a gente já estaria melhor abastecido. Nós temos bons deputados nessas comissões? Até tem, mas uma andorinha só não faz verão. Então, respondendo a sua pergunta, capitão Alden, olha a importância que se tem de você eleger uma boa bancada de deputados. As pessoas não sabem, mas às vezes eu estou na CREDEM, eu estou discursando, eu estou fazendo uma votação, entra um assessor da Comissão de Educação, bate no meu ombro e fala: Eduardo, você é suplente na educação, o seu titular não está ali, vamos lá, vota comigo essa matéria. E no andar dos corredores você tem que saber e se informar o que aquela matéria trata. Então é importante que você tenha uma bagagem prévia de estudos. Vamos supor que eu vou voltar à matéria de homeschooling. Eu já tenho que ter uma opinião formada sobre esse assunto, que é importantíssimo. Eu vou voltar uma matéria sobre vacinação obrigatória para crianças. Eu tenho que ter uma opinião formada sobre isso daí. Então, certamente, eu faço aqui votos de que o povo baiano preste atenção, não só na eleição para presidente, mas também para os demais cargos do Poder Legislativo. Finalizando, o próprio presidente Jair Bolsonaro tem falado isso, que um dos papéis mais importantes que ele tem à frente da presidência é mostrar para a população como que as coisas funcionam em Brasília. Porque a população se indigna quando um governo, ou uma nova lei, ou um tribunal, tomando decisões contrárias à vontade popular e não sabe por quê. E o Bolsonaro tem mostrado como é que funciona a regra desse jogo. Vocês viram, por exemplo, com relação à gasolina. O presidente reduziu os impostos federais num dia, no dia seguinte, governadores como Rui Costa, como Dória, estavam aumentando os impostos sobre o combustível. E aí, de quem é a culpa do combustível alto? Então, quando chegar um inescrupuloso deputado de esquerda falando para você que a culpa do combustível alto é do presidente, você tem que mostrar para ele que o presidente fez de tudo para reduzir o preço dos combustíveis. Mas os governadores, principalmente de esquerda, não permitiram. É isso aí, 9h18. A Liliane Ventura também está com a gente, vai fazer uma pergunta ao Eduardo Bolsonaro. Vai lá, Liliane. Deputado, bom dia essa família linda aí, né? E dizer, e chamar a atenção e confirmar o que estava falando há pouco o deputado sobre o Chile, do progresso do Chile, e agora na última eleição elegeram um esquerdista, né? E estão decaindo já estão numa situação
crítica. E desde sempre o nosso presidente vem fazendo alerta por todas as eleições que passam nos outros países, dizendo, olha, cuidado a quem você vai votar. E agora, nesse preparo, que o deputado chama bastante atenção aí, das pessoas que estão aí com o desejo de servir a nação, é muito mais do que só desejar ser melhor, precisa realmente ter conhecimento de causa, porque nós podemos contar nos dedos, e claro está a figura do deputado, que tanto grita por nós com consciência e, mais do que isso, com embasamento jurídico para poder chegar até lá. Agora, deputado, eu preciso esclarecer algo que hoje está chamando atenção em todas as mídias. Eu acho que é uma excelente oportunidade, visto que o governo Bolsonaro está há mais de 3 anos aí sem corrupção. É fato. E é fato que o presidente fala, olha, e se houver corrupção, nós estamos prontos, né, para liquidar, limar, tirar, extirpar qualquer membro aí que possa estar cometendo algo ilícito. Está tendo agora uma denúncia, né, e que eu acho ótima, porque é uma oportunidade, inclusive, do presidente vir a público e dizer, olha, nós estamos fazendo esse caminho, da questão da compra dos ônibus escolares, deputado, na pasta da educação. Nós gostaríamos de ouvi-lo para saber realmente do que se trata. Já sabemos do afastamento do Milton Ribeiro, né, e agora a imprensa esquerdista está atacando nesse ponto. Boa pergunta, Liliane. Muito bem, antenada. Parabéns pelo seu trabalho. O que acontece? A esquerda está tentando pegar gancho naquela narrativa de que o ministro Milton Ribeiro seria, né, um ministro envolvido em corrupção. Primeiro de tudo, as denúncias que vieram à tona foram de dois pastores, que não se confundem, os 200 mil pastores do Brasil, lá na ponta, ao que parece, realmente estavam fazendo besteira, pedindo ali 1 quilo de ouro para tentar facilitar uma ação governamental. Isso daí vindo à tona, o ministro Milton Ribeiro já esclareceu que anteriormente ele já havia informado a CGU, a Controladoria Geral da União, que havia... Pessoal, infelizmente tivemos uma queda aqui na transmissão da entrevista com o Eduardo. Se voltar, fica bom, você me chama aí pra gente colocar aqui. Travou também, né? Internet. Liliane continua normal? Ah, rapaz, excelente pergunta. Vamos ver se o Eduardo volta aí. A internet deu uma... Tivemos um probleminha na internet aí, na transmissão. Pode falar, Liliane. Então, Timóteo, é uma oportunidade para a gente esclarecer, porque, olha, agora por diante, eles vão bater sempre nessa tecla. Eu preciso dizer que uma vez que, e não foi alguém que denunciou, não, os próprios órgãos de vigilância no que diz respeito a esse tipo de apuração, né? Porque o que eles, só para explicar, superfaturamento no preço dos ônibus escolares. O próprio governo tem ferramentas, vou falar de um jeito bem simples para todo mundo entender, né, com carinho, tem ferramenta para seguir esse tipo de licitação. E avisou, ó, aqui sinal vermelho. E se antecipou, só que isso vaza para a imprensa. E quando essa imprensa vaza para eles, eles dão a conotação, a narrativa que eles desejam. Então, assim, de fato, não houve compra dos ônibus, o governo federal não aplicou o nosso dinheiro, porque é assim que a gente tem que tratar, e nada ilícito. E a imprensa hoje está batendo, aliás, desde ontem, batendo nessa tecla, afirmando que o governo estava prestes a fechar. E hoje, inclusive, haveria, eu esqueci o nome correto que se dá, mas um encontro para que pudesse bater o martelo dessa licitação. Perfeito, voltou? Liliane, acho que o Eduardo voltou. Vai lá, Eduardo. Vamos lá, com o deputado. Desculpa, Liliane, eu não estava te ouvindo, que eu estava reconectando. Mas voltando, eles querem pegar a esteira nessa questão aí dos pastores, e o ministro Milton Ribeiro ele se afastou para dar isenção às investigações, agiu muito bem, agiu como uma pessoa que não teme, né, estar envolvido em nenhum ato criminoso, porque ele próprio já pediu para ser investigado antes de todo mundo saber desses fatos todos. Mas essa questão agora do ônibus tenta pegar gancho, né, no Ministério da Economia, nessa atmosfera, para tentar incriminar o presidente. Só que essa questão dos ônibus foi uma auditoria do próprio governo, uma ação preventiva. Antes que tivesse qualquer problema, o próprio governo cancelou a compra. Chama-se compliance.
Para quem não sabe o que é compliance, é uma auditoria feita por um órgão terceiro. A gente está falando de pessoas da iniciativa privada que não fazem parte do Ministério, investigando o Ministério para ver se está tudo direitinho e certinho nessas contas. Então vai ser mais um daqueles casos que a esquerda vai tentar vender como escândalo de corrupção, que não tem nenhum desperdício de dinheiro público. Caiu de novo, né? Acho que a internet dele, se o Eduardo tiver nos Wi-Fi, coloca acho que nos dados que vai ficar melhor, né? Tá aí a resposta, mais uma vez a esquerda perturbando, enchendo o saco agora a respeito dos ônibus. Rapaz, eu vou te falar. Fala aí, Eduardo. Então, e quem está fazendo isso? É o senador Depevati. É o coordenador da campanha do Lula no Nordeste, que não tem mais o que fazer e fica tentando colocar adiante esse tipo de narrativa, né, para a gente ficar aqui se defendendo. É por isso que eu falo, a gente tem que expor novamente o quanto que o PT roubou. Todo dia, nas minhas redes sociais, eu separo um tempo para mostrar para pessoas, principalmente os mais jovens, como é que era o Brasil nos tempos do PT. O presidente tem dito, só na era do PT, 900 bilhões que a Petrobras pegou emprestado. BNDES é quase R$500 bilhão. Vocês têm noção disso? É isso daí que o presidente fala. Daria para fazer 100 transposições do Rio São Francisco. O PT prometeu, postergou, não entregou nenhuma. Quando saiu o valor final, era mais do que o dobro do valor original. E por que isso? Porque o nosso dinheiro era utilizado para roubar. Abreu e Lima é uma refinaria, né, no Nordeste que não custou 3 vezes mais do que a refinaria mais cara do mundo para refinar 10% do que essa refinaria da Índia, que foi a mais cara do mundo, refina hoje em dia. É por isso que o preço do combustível está caro. Se o PT tivesse feito as 3 refinarias que prometeu, nós não precisaríamos extrair o nosso petróleo do pré-sal, porque o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, tem que mandar para o exterior, refinar e voltar a gasolina e o diesel para cá. Então repara como, né, você que abastece o seu carro está sofrendo e pagando até hoje o fruto da roubalheira do PT. Você quer esse pessoal de volta? Complicado, né? Misericórdia, 9h27, estamos ao vivo com o deputado federal Eduardo Bolsonaro aqui na Brado. Eduardo, quero te perguntar, o Brasil pode confiar nas eleições, na questão do nosso sistema eleitoral, urna eletrônica? Como é que está isso? Timóteo, eu tenho dito para todo mundo, primeiro passo, eu não quero saber se você confia ou não confia na urna eletrônica. Vá votar. Porque se você deixar de votar achando que o seu voto não vai contar, a esquerda já vai ter aí de bandeja, né? Foi mais ou menos o que aconteceu na Venezuela, uma campanha de boicote à eleição, onde só a esquerda foi votar, e aí eles botaram lá um número quase 100% dos parlamentares da Assembleia Nacional deles para fazer todas as reformas constitucionais que o Chaves queria. Passo, vá votar, né? O segundo, a gente vai ter que ficar de olho, né, nessas fiscalizações sobre as urnas eletrônicas. A gente está vendo que o TSE está jogando duro, o presidente do TSE, o Barroso, não permitiu a aprovação do voto impresso, eu não sei por quê, eu não sei que mal que traz mais transparência a um sistema eleitoral, isso vai aumentando a nossa desconfiança, mas a gente também tem que ter a noção de que as eleições são eleições quando a votação é válida, né? Quando não existe a fraude. Então eu peço para vocês para que venham a votar e depois a gente vai ver como é que ficam as coisas. Eu quero crer que não vai ter problema de fraude nessas eleições, né? Até porque o Lula está pensando aí, dizem nos bastidores que está cogitando não sair candidato a presidente, mas enfim, entendem que essa preocupação não pode fazer com que a gente venha a perder de cara a eleição. Eu acho que esse é o principal recado, Timóteo. Outra pergunta aqui, a Sara vai falar também mais uma pergunta, e a gente vai encerrar porque o deputado tem os afazeres. Mas eu queria te falar um negócio, Eduardo. Eu estou analisando o nome do Eduardo Leite. Se o Lula não for candidato, você acha que a esquerda pode eleger o nome do Eduardo Leite para representá-los nesta eleição? Já que o Eduardo Leite, ele agrada alguns liberais, se é que eu posso chamá-los de liberais, agrada uma parte da esquerda, né, ideológica, né, mais radical. Como é que você vê o nome do Eduardo Leite? É uma figura que tem, eu não sei se é credibilidade, uma certa aprovação lá no Sul, e a esquerda gosta dele. O Lula, eu já ouvi de alguns comentaristas, o Lula pode cair fora mesmo, alegar
qualquer desculpa, doença e tudo mais, e o Eduardo Leite sendo colocado aí, representado por toda a esquerda, né, pelos sociais-democratas, pelos mais radicais, contra o presidente Jair Bolsonaro. Como é que você vê essa situação? Olha, primeiro, né, o Eduardo Leite pode ser querido, acho que sejam esquizofrênicos, né? Um governador que determina o que você pode ou não comprar, isso daí é liberal, pelo amor de Deus, então não sei o que é ditatorial. Ele não é conhecido do grande público, né? Ele foi prefeito de Pelotas e agora governador do Rio Grande do Sul. Mas é uma pessoa que tem como ídolos Macron ou Trudeau, que baixou a porrada nos caminhoneiros e nas velhinhas que queriam, né, ter mais liberdade durante as pandemias. Então é essa mesma linha de pessoa que vai tentar ter o apoio do establishment, da grande mídia, mas que no fundo é um daqueles que bota a política acima de tudo. Você repara só, ele recebeu, durante a pandemia, pessoal, o funcionalismo... Vamos lá, deixa eu voltar desde o começo. Há anos, depois de gestões do PT, de Olívio Dutra e Tarso Genro, é bom para o gaúcho aprender, o funcionalismo público do Rio Grande do Sul tem o seu salário parcelado. O governador que veio depois, o Sartori, não conseguiu colocar as contas em dia a ponto de colocar em dia do policial militar, professora da escola pública estadual. O que aconteceu? Durante a pandemia, onde os governadores fizeram lockdowns exagerados, né? Fizeram lockdowns que não deveriam ter feito. Né? O hospital John Hopkins dos Estados Unidos comprovou, através de estudo científico, que lockdown serviu para preservar 0,2%, né, de vidas, enquanto que a fome advinda desses lockdowns matou muito mais pessoas, certamente. Então ele fez um lockdown, e quando você faz um lockdown, congela as atividades, é natural que a arrecadação dos estados, através do pagamento de ICMS, ela venha também a cair. Só que o Eduardo Leite, através de uma mágica, ele conseguiu colocar em dia os salários desses servidores que estavam há anos sendo parcelados. O cara ia receber dia 1º? Não, ele recebia dia 15, metade do salário. Depois ele ia receber dia 28, a outra metade. 13º era só para o ano subsequente. Como é que o Eduardo Leite fez para colocar em dia o salário dos servidores? Recebeu muito dinheiro, né, das transferências do governo federal. E ele não fala em momento nenhum que foi o governo federal que pagou, indireta ou diretamente, o salário desses servidores. Então é uma pessoa que é um profissional da política. Ele não tem nada de novo. Apenas a sua idade, né? Que normalmente os políticos são mais velhos do que ele, deve ter cerca de 40 anos de idade. Mas é dessa mesma laia. Ele é igual a um Alckmin, que é igual a um Dória, é uma pessoa que vai ser vaidosa, que vai colocar a política em primeiro lugar, que vai fazer o tomar lá da cá, não vai ser igual o presidente, vai nomear um Paulo Guedes para a economia, ele vai ter que ouvir o partido dele. Então, na verdade, retornar aos tempos passados. Esse daí é que é o Eduardo Leite, né? Que de liberal, convenhamos, não tem nada. Rapaz, é uma piada, viu? Eu não tava nem na pauta, Eduardo. E o Moro, hein, rapaz? Que vergonha, rapaz. Me lembraram aqui o Sérgio Moro, bicho. Eu falei aqui na rádio, alguns me criticaram, disseram... Tem que devolver o dinheiro pro Podemos pra arrumar a voz dele, hein? 200 mil reais pra arrumar a voz dele. Imagine que fonoaudiólogo caro esse aí, 200 conto. Mas não logrou êxito no intento. Comenta aí, Eduardo, o que você achou do fim do Sérgio Moro? Porque pra mim, na minha opinião, foi o fim. Na verdade, isso aí é bactéria contra bactéria. Mas eu vou um pouquinho mais a fundo, porque muitas pessoas já fizeram, vocês ter feito essas análises. É o seguinte, dito que houve uma luta combinada, né, um conflito combinado para tentar tirar da imagem do Rodrigo Garcia, que é o pré-candidato a governador de São Paulo, vice-governador do Dória, para tentar desgarrar a imagem dele do João Dória. Porque o João Dória disse que desistiria da presidência para voltar a ser governador. Né? Foi isso que, inclusive, a grande imprensa estava tentando vender. E que apenas o Rodrigo Garcia, por ter ameaçado o Dória de impeachment, através de deputados estaduais, com Dória a retornar ao seu projeto inicial para se lançar à presidência da República. Para tentar mostrar que tem um conflito entre Rodrigo Garcia e João Dória, quando na verdade não tem nada. O Rodrigo Garcia, a principal pauta eleitoral dele vai ser tirar a sua imagem atrelada de João Dória. Porque o João Dória está muito queimado. Ele não consegue, até quando ele tem eventos armados, né, só com a claque dele, ele ainda encontra resistência. Vocês viram lá um popular, ele algumas boas verdades, ele respondendo, né, seu bobão,
seu bobão, feio. Até para xingar o cara é fresco, né? O cara anda com a calça apertada, um pullover rosa, né? Anda saltitando, faz máscara sob medida, certamente. Esse é o tipo do cara que quer que os brasileiros enxerguem como um líder, como um guerreiro, né? Meu Deus do céu, é um devaneio esses caras. Mas enfim, o Moro, retornando a ele, eu acho que ele não tem que devolver o dinheiro do Podemos, porque ele continua com a voz ruim, né? Para processar o fonoaudiólogo. Pois é. E já estava na cara que ele ia acontecer isso. O Moro, o papel dele, gente, foi o seguinte: foi simplesmente desgastar o governo Bolsonaro. Todo mundo já sabia que ele não seria candidato. E agora, vocês estão vendo o Dória falando que senta com todo mundo para ir contra o Bolsonaro, até mesmo sentaria com o Lula. O Moro é a mesma coisa. O PT já tem dito que para formar aliança contra o Bolsonaro sentaria com qualquer pessoa. Então talvez nós tenhamos aí um contrato de gaveta entre Lula e Moro para a indicação do Moro ao STF. Eu não ficaria nem um pouco surpreso com isso. Eu chamo vocês que estão nos assistindo a convidar, porque a reflexão, porque nesse mundo político, gente, tem de tudo. Não espere que esses caras sejam pessoas como você, trabalhadora, honesta, que pega fiado na padaria e depois fica constrangido se não pagar no dia, faz questão de pagar no dia. Esse pessoal aqui de Brasília é diferente. O Moro traiu o governo Bolsonaro, saiu sem aviso e repetiu a dose com o Podemos. Do Podemos, a Renata Abreu, que é deputada federal, ela rodou o Brasil inteiro tentando fazer alianças com o Moro. Chamar deputados a acreditar nesse projeto do Moro. O Moro disse publicamente, há coisa de semanas atrás, que jamais desistiria do seu projeto de presidência pública. Porque desistir desse projeto é desistir do Brasil. Aí eu pergunto, Sérgio Moro, o senhor desistiu do Brasil? O senhor está novamente mais preocupado com a sua biografia? Porque, de novo, o senhor saiu do Podemos sem avisar sequer a presidente do Podemos, que estava colocando a sua cara a tapa acreditando no seu projeto. Ela ficou sabendo através da imprensa. Olha o nível de valores dessa pessoa. O que essa pessoa pensa sobre honestidade, nome, integridade, família, respeito ao próximo? Ele está cagando para tudo isso. Ele só se preocupa em ser presidente. Por quê? Porque isso é o melhor para o Brasil? Não, porque isso é para ele. Porque se ele pegou dinheiro através de consultoria, né, de uma empresa que defendia empresas da Lava Jato, o que esse sujeito não vai fazer numa presidência da República? Acordem, eu estou falando de Moro, mas eles, essas bactérias que se engalfinharam esses dias, né? Rodrigo Garcia, ACM Neto ameaçando o Moro de impugnar o registro dele, etc. Isso é uma coisa, tudo mesmo sabe. Vamos lá, Capitão Alden, para a gente encerrar a entrevista. Mais uma pergunta, 9 horas e 37 minutos. Pronto, meu querido. Para encerrar aqui, que já estou recebendo ordens superiores aqui para retornar ao ofício. Aí, Sara, a Heloísa não vai se mostrar, não, mas ela que linda! Hoje é hoje a linda, a a Georgia. tá? Georgia, um beijo! Ai, meu Deus! Manda um beijo pra Bahia, Georgia. Ai, que linda! Ai, que sorriso! Tava uma boneca de vestido vermelho no Marrocos. Meu Deus, uma boneca. Muito linda. Princesa. Olha, Deus abençoe, demais, em nome de Jesus, livre de todo mal. ela olhando pra... Ai, que lindo. Ô, Georgia! Georgia! Ai, que linda. Tá com um delayzinho na internet hoje. Deus abençoe, Quer de volta? princesa. Vai lá, Deus te capitão. guarde. Pega aqui, Heloísa. Pronto, mestre. Só para encerrar, na quarta-feira foi noticiado pelo senador Marcos Duval que o PL 3723, que trata da regulamentação da atividade dos CACs, será colocado mais uma vez na CCJ, no âmbito da CCJ, para poder ser debatido. Então, tem havido muitos rumores, muita conversa a respeito do que de fato será aprovado. De fato, vai melhorar a vida dos CACs, ainda que esteja remexido ou não esteja ainda como nós queiramos esse projeto, ou é melhor, na sua opinião, não aprovar nada agora, aguardar a próxima legislatura, com mais deputados federais, com mais senadores? Como é que o senhor vê esse cenário desse PL 3723? Capitão, excelente pergunta, né? Primeiro, ali na CCJ, o principal articulador dessa matéria, que é um não político, que é o Marcos Polon, presidente do ProArmas, inclusive aconselho a vocês a seguirem nas redes sociais o ProArmas, ele tem buscado uma tranquilidade para que o projeto seja aprovado. Curar seja mais, né, que não
contra Lula, quem é a favor e quem é contra, quem é contra Lula. Por isso, pessoal, eu até poderia, né, me dirigir à CCJ para acompanhar, enquanto deputado ouvinte, na comissão, mas isso daí certamente traria um rebuliço, um acirrar dos ânimos. Então a gente está permitindo que a CCJ caminhe de maneira tranquila e natural para aprovar esse projeto, que não é dos melhores, tem muita coisa ruim ali, mas também tem algumas coisas boas, como por exemplo a questão dos calibres. E por que a gente quer a aprovação desse projeto? Porque hoje em dia, se são em lei, o STF fica confortável para decidir qualquer coisa, inclusive derrubar todos os decretos do presidente Bolsonaro. Só para ficar restrito aqui nessa questão dos calibres. O presidente Bolsonaro fez uma flexibilização e hoje você pode comprar para sua defesa pessoal uma 9mm, uma pistola 40, uma 45. Se você comprou uma pistola desse calibre e o STF disser não pode mais ter esse tipo de... Se o STF disser que você não pode ter esse tipo de pistola na sua casa, muitos juristas entendem que você vai ter que devolver essa arma para o Estado. Porque você tem a posse, você não tem a propriedade. A propriedade, ela com a propriedade você pode fazer a arma. Não é o caso. É a arma do governo e ele tivesse te dado emprestada para você apenas usá-la. Conseguem entender a importância desse projeto? E, capitão, além da aprovação do projeto, como um projeto de lei, ainda existe a sanção e o veto do presidente da República, que pode retirar alguns artigos ruins dessa lei. E, se porventura, ainda que seja aprovado, derrubado o veto e aprovado uma lei que não seja saudável aos CACs por inteiro, a gente vai ter ano que vem, certamente com uma nova bancada de deputados federais, né, pessoas como o senhor que tem essa visão e cuidado respeito aos CACs, sabe que o fruto da criminalidade não é o atirador, é o bandido, e esse já tem acesso às armas de fogo, e com uma bancada renovada, com mais pessoas cientes dessa questão da legítima defesa, a gente possa, sim, fazer uma nova lei ainda melhor para aprovar no Congresso Nacional. Eu tenho esse sonho de reformular o Estatuto do Desarmamento. E termino aqui dizendo que eu estou relatando na CREDEM, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, um projeto para o porte funcional de armas de fogo, onde eu estou prevendo ali o porte não somente para o CAC, também para advogado, para vigilante, para oficial de justiça, para a polícia penal, para os agentes socioeducativos e todos aqueles que, de alguma maneira, por razão do seu trabalho, venham a lidar com a criminalidade ou sejam vítimas preferenciais de ações criminosas. Porque a gente sabe que o senhor, melhor até do que eu, porque fazia parte da Polícia Militar, que faz o patrulhamento, o chamado policiamento preventivo, a polícia, por melhor que ela seja, ela não pode estar em todos os lugares. Ela não é onipresente. Então, quem é o responsável por dar o primeiro combate quando alguém invade a sua casa ou quando alguém invade a sua fazenda é você próprio, proprietário. Então, Deus quiser, ano que vem, novos áreas no Congresso Nacional. Valeu, 9h42, Eduardo, mais uma vez, meu querido, grande satisfação, um abraço, obrigado, viu? Capitão, tamo junto aí dia 18, tá? Tô indo aí com o Alexandre Aleluia, pela manhã estaremos em Feira de Santana, junto com o novo ministro, Ronaldo Bento, da Cidadania, e certamente vai ser um grande bate-papo aí para falar de 200 anos do Brasil, um pouquinho de política aqui em Brasília, dia 19 aí aqui. dos soteropolitanos. Dia 19 dia aqui. 19 de manhã na Brado, terça de E manhã. eu aqui Não, junto você na não, bancada, você não é eu convidado, sim. né? Seu Oxe, dia 19. Ele vai tirar uma foto com o deputado. Um abraço, Eduardo, valeu, tamo junto. Obrigado, Valeu, mais Eduardo, uma vez. Tchau, tchau. Maravilha. Eduardo Bolsonaro, 9h43, esse foi o Brado Entrevista, Felipe Dilon. Brado Entrevista. Brado Entrevista.